Mas, a menos que você seja fã de música indie do final do século XX ou um especialista em igrejas com arquitetura normanda, é provável que não saiba o que é uma Shrialanagi ou pode ter passado por uma sem perceber. Escondidas à plena vista, estas esculturas de mulheres agachadas que exibem seus lábios vaginais provocam intriga, vergonha e até mesmo raiva há quase um milênio. Sua obsessão começou após uma visita a uma igreja no condado de Shropshire, no centro-oeste da Inglaterra, em 1998. Depois de encontrar muito pouca informação na internet, ele decidiu publicar algo por conta própria e recebeu uma enxurrada de mensagens sobre possíveis exemplares. Casos de pessoas que as avistaram não são tão raros, mas tampouco tão comuns, diz Arjun. Elas se concentram em bolsões. Em Shropshire, todas estão a cerca de 10 quilômetros uma da outra e todas são diferentes, mas são todas de mulheres nuas, basicamente. A Irlanda tem a maior concentração de Shrialanagis, enquanto, no Reino Unido, há cerca de 60 conhecidas. Mas há novas descobertas o tempo todo, segundo Arjun. Barbara Freital, autora de Shrialana Shows, um Ravelinga Enigma, Shrialas exibidas, desvendando um enigma, em tradução livre, acredita que foram feitas por escultores locais para igrejas do país para simbolizar um desejo de partos bem-sucedidos naquela localidade. Geralmente, Shrialas são esculpidas na posição de parto e são apresentadas com sua vulva no estado fisiológico desejado antes, durante ou após o nascimento, diz ela. Para Georgia Rhodes, autora de Decoding the Shrialanagi, Decifrando a Shrialanagi, em tradução livre, as mulheres nuas e carecas representam a deusa da sabedoria ou da terra. Eram figuras de deusas pagas, emblemáticas da deusa da terra que nos cria e nos leva de volta à morte, explica ela. Arjun acha, no entanto, que as esculturas foram destinadas a alertar as pessoas contra o pecado da luxúria. Neste país, Shrialas são caricaturas e, geralmente, não são muito atraentes, mas, na Irlanda, algumas são monstruosas e assustadoras. Ele acrescenta, há uma no claustro de Aberford cidade no país de Gales segurando seu vestido. As únicas pessoas que a teriam visto seriam clérigos e monges, então, obviamente, tem a ver com o pecado. No entanto, sua favorita é a Shriala da igreja do vilarejo de Oaksey, no sul da Inglaterra, com seus seios pendentes e vulva extremamente exagerada. Quando se vê a Shriala de Oaksey, a reação da maioria das pessoas é de espanto, diz ele. No vilarejo de Yarsthorpe, no leste da Inglaterra, uma Shriala foi considerada obscena demais para ser mantida no jardim da igreja e, por isso, foi entregue ao museu. Algumas foram encontradas em rios com marcas de fogo nelas, diz Arjun, enquanto outras foram removidas, escondidas ou destruídas por parocos e frequentadores de suas igrejas. E não é apenas a nudez frontal das Shrialas que gera indignação. Acredita-se que figuras fálicas encontradas nos ornamentos de paredes de igrejas tenham sido depredadas por vitorianos. Na igreja de Santo João, em Devizes, há duas figuras no mesmo bloco de pedra, uma feminina mostrando suas partes íntimas e uma figura masculina que parece estar se masturbando. Na igreja de Santa Mary e Santo Andrew em Cambridgeshire, no leste da Inglaterra, uma Shriala pode ser vista ao lado de uma figura masculina nua. Há um homem animalesco com uma enorme ereção e uma Shrialanagi bem rechonchuda e fértil com as pernas abertas, e ele rasteja em direção a ela, diz Arjun. Entre uma série de figuras exibicionistas, há uma contorcionista mostrando seu traseiro junto com todas as suas outras partes íntimas, um casal nu e um homem com suas calças abaixadas, fazendo cocô. Se isso não fosse suficiente para deixar um fiel envergonhado, no alto das vigas do telhado da igreja de Avening, em Gloucestershire, no sudeste da Inglaterra, uma figura acrobática pode ser vista saindo da parede com a cabeça entre as pernas e um pênis na boca. Às vezes, eles estão tocando instrumentos de forma sugestiva, mas, nesta igreja, se aquilo é uma gaita de fole, ele não a está segurando. Então, ela se sustenta sozinha, por assim dizer. Para a Igreja da Inglaterra,
A presença de genitálias de pedra em locais de culto faz parte da rica tradição da decoração de igrejas ao longo dos séculos. Tal como acontece com gárgulas e figuras grotescas, é surpreendente para os olhos modernos encontrá-los em um contexto religioso, diz um porta-voz da igreja. Mas eles refletem a diversidade de ornamentos arquitetônicos encontrados em igrejas de todo o país. Mesmo que os especialistas discordem quanto ao propósito das Shealanages, muitos estão de acordo em um ponto. Neste país, muitas delas parecem estar sorrindo e são bastante alegres, diz Arjun. Rhodes também afirma que muitas Sheelas estão claramente se divertindo. Minha favorita é a de Oaxey, na qual a vulva da Sheela se estende até quase os tornozelos, afirma ela.